determina o sucesso do escritor não é a permanência dele neste próprio ramo de ser escritor. E uma coisa também que eu gosto de alertar muito: o escritor e a obra é uma coisa diferente. Então os livros fazem os próprios caminhos, o escritor também os seus próprios caminhos. Então é necessário que, para tu ver que o escritor está permanente nesse mercado literário, é necessário que a obra fale. Está querendo dizer que temos aqui boas obras, mas a nível de expansão ou de divulgação da imagem ou do mensageiro, pouco se fala de ambas. Bem, não é muito mais do que o colega acabou de dizer, disse muito bem. Então eu quero aqui só acrescer que é mesmo isso, não é? Nós temos aquele, para quem escreve consegue perceber isso. Tem aquele que você vai fazer a questão de montar a própria história na tua cabeça, procurar os nomes da personagem, o lugar. Não é que o escritor nato não possa fazer, mas há uma facilidade, como disse bem o colega aqui de painel, não é? O colega Selmo disse muito bem, é uma facilidade porque aquele escritor já tinha a história completa à cabeça, então ele vai saindo naturalmente, não é? Vai trazer a questão do ambiente, a descrição, porque ele tem a história completa. E o escritor que é um pouquinho mais de sacrifício, aquele que é praticamente, vão assim dizer, que é o meu tipo, é aquele que vai procurar montar tudo, fazer a forma de um plano arquitetônico da própria história. Eu vou pensar o lugar, vou pensar a personagem, vou pensar como vai ser, mais diferente daquele que, na verdade, já tem aquilo muito nato, é muito mais fácil de sair, que é, por exemplo, como diz o Mia Couto e o próprio Água Luz, numa entrevista, ele disseram que são mais escritor de intuição. Aquilo sai, ele divertem-se a escrever. Naturalmente. É muito natural sair. Então eu trago aqui também a minha pessoa, porque eu sou mais daquilo de fazer aquele arranjo, como é que eu vou pensar, como é que eu vou enquadrar. Então é mais ou menos isso que eu trago na questão da distinção sobre o escritor nato e aquele que vai adquirindo consoante a leitura, consoante o que ele vai viver e depois ter essa capacidade de poder estilizar o que está dentro dele. Há um género que facilita a criatividade? Eu acho que, acho que tenho uma certeza que é o conto. O conto facilita porque o conto dá o caminho de quase tudo. Porque tu, quando escreves o conto, não é? Para quem está nos acompanhar, o conto é mais curto que a novela e o romance, não é? Então o conto para mim é o princípio de tudo. É o princípio de tudo, porque no conto tu podes fazer uma novela, pelo conto tu podes dar continuidade de fazer um romance. Então eu acredito, para quem está a começar a escrever, eu aconselho a começar pelo conto, não é? E nós somos africanos e nós, angolano particularmente, nós nascemos da tradição oral. Então quase todos nós temos sempre uma história dentro da nossa casa, tem sempre uma coisa, o angolano tem sempre uma coisa para contar, real ou fictício, mas tem sempre uma coisa para contar. Então somos praticamente um povo abençoado, porque nós já viemos desse conto tradicional oral. Então o conto acaba por facilitar o processo criativo. Não há contar uma história. Mas há um escritor que acabei por ler e está-me a influenciar. Isso não acaba por influenciar de forma, posso aqui a redundância, de forma negativa naquilo que é o processo de escrita da própria história? Eu acho que não, né? A nível da autenticidade, copiar aí algumas coisas. Eu acho que não, assim dizer, inventado, é como no empreendedorismo. Passa-se por inovar. E há uma escola que existiu no século XX, de formalismo russo, dizia muito bem uma pensadora Cristóvão, não é? Ela dizia que, na verdade, tudo já foi escrito. Não é? Começando pela metatextualidade, depois vai para a intertextualidade. Quando falamos de intertextualidade, estamos a falar de um texto já existente com um novo, e eles vão casar e vão dar um único texto. Então acredito que a leitura ajuda nesse contexto, porque ninguém vai fazer uma coisa sem antes olhar como se faz. Então a leitura não dá só a capacidade da criatividade, não dá só o aumento do vocabulário, como também ele vai te fazer perceber como é que se escreve uma história. E tu começas a ser diferente, não é? Vou aqui citar alguns outros escritores, como no caso do Pepe Tela, o próprio Saramago e tantos outros, que começaram a ter essa grande ousadia. O Saramago, por exemplo, ele não coloca travessão para dar a fala aos personagens. E o Pepe Tela, muitas das vezes, começa com a fala, com a letra maiúscula, ou vai tentando fazer também um texto comprido e brincando com os parágrafos. Isso tornou-eles diferentes e ganharam distinções também muito relevantes. Então, contudo, eu estou querendo dizer, você vai poder observar os outros textos e vai acabar te influenciando. Obviamente, nas suas primeiras escritas, é muito normal
que saia um pouquinho daquilo que, por exemplo, o Anselmo Lino escreveu. É muito normal porque está dando o primeiro passo. Então, tu queres praticamente escrever igual ao Anselmo Lino, mas isso não quer dizer que daqui para frente vais escrever sempre como Anselmo Lino. Ok. Automaticamente, tu vais querer dar sempre um toque que é seu. Ou seja, ao começares, deves ter uma referência a quem deves seguir. Vai ser sempre influenciar. Eu acho que vou deixar essa pergunta. Uhum. Você escutou já há mais tempo. Eu acho que é assim, parece ter fácil para muita gente, mas é o meu caso. Eu vou dizer, acredito também que há muitas pessoas que têm esse problema, que é a questão da poesia. A pessoa pensa que a poesia é tão fácil de se fazer. Poesia. Mas, na verdade, a poesia é uma das coisas, para mim, não é? Vou dizer que é uma das coisas mais difíceis, porque, assim, a poesia existe um eu poético ou um eu lírico. Nem tudo o que é dito numa poesia é realmente o que a pessoa que escreveu está a dizer. Nós podemos ver na poesia, podemos trazer, na verdade, uma coisa polifônica, não é? Várias vozes aí dentro, como também podemos personificar a própria pessoa que vai dizer. Uma árvore pode dizer, pode ter voz. Está a querer dizer que é um exercício que vai além da... Basicamente, estou aqui a tentar puxar para tentar explicar às pessoas. Temos também muito tipo de poesia, não é que nós temos 2 tercetos e 2 quadras. Então a poesia eu acho que para mim me torna mais difícil, porque fazer uma boa poesia custa. Eu considero as pessoas que têm prêmios e são bem conhecidos só por escrever poesia. Esses não são qualquer tipo de poetas, como por exemplo Fernando Pessoa, o próprio Agostinho Neto, tantas outras pessoas que fazem poesia, são escritos, porque assim, o verso, que é o poema, é muito mais fácil de pessoa escrever. E a prosa é um pouquinho mais difícil de se fazer, mas só que é muito mais fácil ser reconhecido pela prosa do que a poesia. Então, ser um poeta de mão cheia e conhecido é um pouquinho difícil. Então, trago aqui esse subgênero, que é a poesia, que é verso, para mim é um pouquinho difícil de se fazer. Vantagem em ler coisas que não gostava de ler. A vantagem é que você vai aprender muita coisa. Não há livro péssimo. Até o livro mais péssimo, com erros ortográficos, tem sempre uma coisa que vai te trazer e você vai dizer: epá, eu não sabia isso, porque a literatura é isso, cada escritor é um escritor. Por mais que eu disse da teórica russa, dizia que não existe nenhum texto novo, tudo já praticamente existiu. É a questão da inovação, a questão de trazer o diferente, é a particularidade. Porque até a literatura, porque por isso é que existe literatura brasileira, literatura turca, literatura angolana. Então, nesse livro que eu não gostava de ler, trouxeram-me coisa que eu desconhecia. E eu fui à busca saber o que é. E hoje me dão aquela bagagem. Bonito ouvir, jovem a pensar assim. Boas. Já agradeço, porque na verdade não é fácil, né? Podemos estar aqui a dizer que conseguimos se calhar ganhar alguma coisa, porque infelizmente só há escritor que ganham quando lançam um livro, depois daí os livros morrem, ficam embaixo da cama. Há muitos relatos que há pessoas que me dizem: bem, como é que tu consegues ainda ouvirmos o teu livro, como é que tu conseguiste ter livro publicado fora e tal. Não, mas é exercício, você tem que procurar, tem que ter vontade. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre ter a fama de ser erudito, não é isso. Escrever um livro, essa banga de querer ter um livro publicado, não. É sobre manter a literatura nacional viva. Boas. É a vontade de descentralizar a literatura. Meus amigos, o nosso agradecer, rapidamente não temos tempo. É para agradecer e que leiam muito. Eu tenho dito sempre para as pessoas, né, o maior brinquedo de uma criança é o livro. Então, professores, vamos aí incentivar, vamos formar leitor, porque na verdade é isso aí, né? País faz com homem e livros. Boas. Chegamos à reta final de mais uma edição do vosso e nosso programa Café da Manhã. Foi um prazer, caríssimo ouvinte, caríssimo internauta. Voltamos na quarta-feira com grandes novidades. Já sabe, o verdadeiro amor é aquele que a Bíblia faz referência de um pai para com os filhos, de uma mãe para com os seus filhos. Agora, isso que vocês ficam a publicar nas redes sociais é tudo bungle bang. Quando dá merda, dói. Tchau, tchau.